notícia, o cantor MC Marcinho precisou ser internado desde segunda-feira no Rio de Janeiro depois de uma parada cardíaca. Segundo as informações divulgadas pela equipe do artista em suas redes sociais, o quadro é estável, mas ainda preocupante. Ele já havia feito uma cirurgia em março para substituir um marca-passo no coração. O Dr. Ed Moatic, que é cirurgião cardiovascular e colunista do Viva Bem, está aqui para bater um papo com a gente sobre a saúde do coração. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcela. É um prazer estar com você. Doutor, para a gente então deixar bem claro, o que é uma parada cardíaca? É um infarto, né? Vamos falar então sobre essa diferença um pouco para a gente começar. Pois é, esse é um conceito importante para a gente elucidar, porque parada cardíaca é o evento final de qualquer doença, não só uma doença do coração. A pessoa pode ter uma doença nos rins e essa doença se agravar e levar a uma parada cardíaca. Ela pode ter uma doença no cérebro, como, por exemplo, um câncer, ou ocorrer um agravamento, uma acentuação da gravidade do quadro e evoluir para uma parada cardíaca. E a pessoa pode também ter uma doença na estrutura ou na função do coração e acabar evoluindo para uma parada cardíaca. O infarto é um conceito diferente. O infarto é quando você tem a morte de um certo território, de um certo segmento do músculo cardíaco. Nem sempre o infarto é fulminante, ao contrário, muitas pessoas têm um histórico de 3, 4, 5 infartos, exatamente pelo fato de você ter a possibilidade de um infarto se restringir a pequenas áreas do coração. No caso do MC, nós verificamos que ele tinha uma doença renal crônica anterior também, além de uma doença cardíaca. Então, a gente pode relacionar a parada cardíaca dele, dentre tantos fatores, também a doença renal que ele tem. Então tem aí um agravante, né, no caso dele. A parada cardíaca tem algum sintoma, né, que as pessoas podem perceber ou ela é aguda, não dá para saber quando é que ela vai acontecer? A parada cardíaca em si, ela é um evento final de uma sequência de sintomas que vão se agravando. Então, a gente pode sim estar atento a alguns sintomas mais preocupantes, mais alarmantes, os quais podem determinar realmente a ocorrência de uma parada cardíaca. Se a gente pensar, Marcela, em termos cardíacos, eu vou deixar aqui dois sintomas importantes que qualquer pessoa em qualquer faixa etária, caso tenha estes sintomas, deve procurar de imediato um auxílio de um médico especializado, pelo fato de existir a possibilidade de uma morte súbita ou de uma parada cardíaca. Um dos sintomas é a diminuição dos batimentos do coração. A pessoa percebe que parece que o coração, ela não sente mais o coração bater, e isso vem geralmente acompanhado de tontura, de confusão, muitas vezes de uma convulsão. E um outro sintoma que a pessoa tem que estar muito atenta são as palpitações, ou aquele descompasso, aquela mudança do ritmo do coração, que nós chamamos tecnicamente de uma arritmia cardíaca. Existem diversos tipos de arritmia cardíaca, mas alguns tipos, não os mais frequentes, existem esses tipos que podem realmente conduzir o coração a uma parada, a uma cessação completa dos batimentos. Ou seja, qualquer pessoa que perceba uma redução dos seus batimentos, ou que perceba uma mudança importante do ritmo dos batimentos, ela deve procurar uma ajuda rapidamente, porque dentre tantas complicações, a gente não pode excluir a possibilidade de uma parada do coração. Doutor, mas a partir desse momento que a pessoa começa a sentir os sintomas, quando, né? A partir de quanto tempo mais ou menos ela pode ter uma parada cardíaca? É um pouco difícil você determinar essa questão cronológica, mas o mais importante, Marcela, se você tem o início e a percepção desse início dos sintomas, você pode ter uma parada cardíaca nos primeiros dias após a percepção dos sintomas e você pode ter muito tempo depois. Como não existe essa definição clara temporal, cronológica, e a gente não pode ficar apostando ou correndo um certo risco, observando o início dos sintomas, já procurar o seu cardiologista para fazer um check-up, para entender o que está acontecendo, para verificar, logicamente, se você precisa tomar uma medicação, ou até se é caso de fazer algum procedimento mais invasivo para inibir aquilo que está acontecendo. O marca-passo, por exemplo, é um procedimento invasivo, não é dos mais invasivos que se faz na cirurgia cardíaca, mas ele consiste num aparelho que você tem que implantar dentro do corpo, conectar esse aparelho ao coração, ou seja, tem um grau de invasão, obviamente,
Mas uma das funções do marca-passo é exatamente tratar esses itens que eu comentei agora, eventualmente uma redução do batimento do coração ou algum tipo de desequilíbrio do ritmo do coração. Agora, no caso, né, do cantor MC Marcinho, que ele fez essa substituição do marca-passo, pode ter a ver, tem alguma relação com a parada cardíaca ou não tem nada a ver? No caso dele, eu procurei estudar com bastante cuidado todas as informações que nós temos até o presente momento, e nós podemos dizer da seguinte forma, Marcela: você pode ter uma relação com o aparelho que foi colocado, caso ele tenha apresentado alguma falha. Por ser um aparelho, por ser um equipamento, obviamente ele está sujeito a alguma falha, não é o mais esperado, porque os aparelhos modernos são altamente confiáveis, os marcapassos modernos são altamente confiáveis, mas por ser uma pequena máquina implantada ao coração, você tem que considerar sempre uma mínima possibilidade de falha técnica desse aparelho. Então, a gente tem que considerar, por um lado, essa possibilidade do marca-passo ter falhado no seu funcionamento e ter permitido a ocorrência de uma redução drástica dos batimentos e uma parada, ou eventualmente aquele desequilíbrio do ritmo do coração que possa ter levado a uma parada. A outra possibilidade que eu particularmente acredito, estudando o caso e pela experiência pessoal e profissional, aquilo que eu acho que é mais viável nesse caso é que o marca-passo foi colocado para tratar a dimensão total do problema do MC Marcinho. Ele tem problema cardíaco, problema renal, coração já um pouco dilatado. O marca-passo foi apenas um elemento do tratamento, mas ele provavelmente teve outras, ou vem tendo outras complicações, que acabaram se acumulando, se somando, e apesar da existência do marca-passo, ele acabou tendo, mesmo assim, uma parada cardíaca, ou seja, aí não estaria relacionado ao marca-passo em si, não é uma má função do aparelho. Então, a gente tem que considerar esses dois lados. Como cirurgião cardíaco, pela experiência pessoal e prática, o mais provável é que o marca-passo permaneceu estável, bem funcionante, mas ele tinha outros problemas que, somados, acabaram se sobrepondo ao fato dele ter o marca-passo para tratar um pequeno item do seu problema como um todo. Agora, doutor, segundo o hospital, o cantor teve uma piora repentina, precisou do auxílio do ECMO, que é tipo a oxigenação por membrana extracorporal. É um equipamento que funciona como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo. Bom, você pode explicar melhor para a gente, então, o que é o ECMO e se ele é usado realmente só em casos graves? Exatamente, Marcela, você falou bem. O ECMO, eu até sempre sorrio quando eu ouço esse nome, porque o pessoal confunde com o meu nome, né? Eu sou Edmo e o aparelho chama-se ECMO, é quase o meu nome. Mas esse aparelho, ele foi desenvolvido exatamente para duas funções básicas. Primeiro, ele pode funcionar como um auxílio ao batimento do coração. Então, se você tem uma insuficiência do coração, uma falha do coração, por qualquer razão, você pode implantar esse aparelho no corpo para auxiliar o coração. E você tem uma outra utilidade dele que é muito importante também, que na pandemia nós vimos uma grande importância da ação do ECMO, que é auxiliar a função do pulmão. E você pode, obviamente, utilizar o ECMO para auxiliar coração e pulmão simultaneamente. Então, ele é um coração-pulmão artificial, mas mais conhecido como pulmão artificial. Qual que é a função dele? Ele consegue aliviar o trabalho ou do coração ou do pulmão, e ele, como máquina, desenvolve a maior parte desse trabalho. Ele consegue fazer o sangue circular, ele consegue fazer a questão de oxigenação do sangue, que seriam funções do sistema coração-pulmão. Então, ele tem essa função muito interessante, e quando uma pessoa tem uma falência orgânica, seja só do coração, seja só do pulmão ou dos dois órgãos, numa parada cardíaca, a gente tem que lembrar que você tem, geralmente, uma parada do coração e do pulmão. É a parada cardiorrespiratória. E aí, o sistema de ECMO, que é esse aparelho com tantas funções importantes, pode ser muito importante e ajudar na recuperação da pessoa que está ali debilitada. Perfeito, doutor. Explicou de forma bem didática. A gente conversou com Edmo Atic Gabriel, cardiologista, cirurgião e cardiovascular e colunista aqui do Viva Bem. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Marcela. Eu que agradeço pela oportunidade e estou sempre à disposição.